Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um programa falando sobre otorrinolaringologia e as especialidades irmãs, especialidades correlatas, até porque é impossível a gente dividir o paciente em pedaços, né? O paciente é um só e a gente tem que enxergá-lo da forma mais integral possível. E hoje eu fiquei muito feliz que eu convidei meu amigo, Dr. Alexandre Cavalcante, ele é geriatra, e nós vamos conversar sobre os pontos que conectam essas nossas especialidades, isto é, os pontos que conectam a otorrinolaringologia e a geriatria. Tudo bem, doutor Alexandre, como está? Boa noite, né? Um prazer estar contigo aqui, Bruno. Sempre a gente contribuir, fazer ciência e trazer uma ciência para as pessoas de uma maneira que as pessoas entendam. Eu acho que tanto eu como você estamos tentando fazer isso, né? Sem vigarice, que hoje tem muita gente falando, fake Verdade. news, mas com generosidade de coração, tentando fazer o melhor para que a gente possa ajudar mais pessoas e as pessoas possam ter saúde de qualidade. Sim, sim. Alexandre, então, bom, primeiro eu queria agradecer por você ter aceitado esse convite, estou muito feliz. E eu queria que você se apresentasse, falasse onde você se formou, o que você gosta mais de estudar, por favor, onde você atende atualmente. Hoje eu estou radicado em Fortaleza, mas eu sou carioca e me formei em Belo Horizonte, Minas Gerais, na UFMG, e vim aqui para o Ceará, estou aqui há 25 anos já, né? Já fui presidente da Sociedade de Geriatria Local, fiz mestrado em saúde coletiva aqui, também na Universidade Federal do Ceará, e a minha área de atuação principal, né, é demência. Mas Hum, como geriatra, o demente tem tudo, né? Tem demência e todas as outras coisas, inclusive muitos assuntos uhum, da parte otorrinolaringológicas. Então, eu tenho um programa, né, de treinamento de familiares com doença de Alzheimer, chamado Mais sobre Alzheimer, né, que são mais de 30, 40 aulas, se eu não me engano, e que esse programa está disponível na Hotmart e a gente tenta ajudar pessoas a cuidar, porque eu sempre digo que não é o fato de você ter um pai ou uma mãe com Alzheimer que fez com que você aprendesse a lidar com uma doença que nem os sim. médicos às vezes conseguem lidar direito, Poxa, sim, não é né? fácil E aí mesmo, eu que senti legal. essa necessidade e eu fui trazendo as demandas do dia a dia para um curso e transformei isso aí em alguma coisa que pudesse ajudar as pessoas. Que legal, parabéns. Poxa, você é super empreendedor também, né, A gente vai Alexandre? Que tentar. legal, cara. Poxa. Show de bola. Bom, primeira coisa que eu queria perguntar para você é um conceito que eu acho muito interessante que nossos espectadores entendam. Qual que é a diferença do envelhecimento normal para o envelhecimento patológico, né? Como é que você identifica essa diferença e qual que é o papel do geriatra aí para guiar o melhor caminho? O geriatra tem um papel de reconhecer os melhores caminhos para o envelhecimento saudável. A gente sempre diz que o máximo do geriatra é que a pessoa chegue nas idades mais avançadas, independente e autônomo, ou seja, autônomo é decidindo por si só, independente fazendo por si só. Então, eu Que quero pegar um copo interessante. d'água, eu decido Uhum. pegar um copo d'água, mas eu levanto e vou pegar o copo d'água. Que Então, legal. autonomia, decisão e independência. Só que quando você tem, né, a senescência é o processo normal, mas existe o processo da Hum, senilidade, onde as pessoas começam a envelhecer sem um projeto de envelhecimento e hum, elas têm uma base genética. Então, tem famílias mais longevas, menos propensas a doenças, e outras famílias, né? Antigamente, hoje, com os tratamentos, está mais difícil, mas todo mundo morria de infarto aos 50 anos, cinquenta e sim, cinco anos. sim. Hoje, com os tratamentos, isso está mais difícil de acontecer. Mas é a Uhum, genética. A genética a gente não tem como mexer. Mas fora a uhum. genética, tem os hábitos, né, e as estratégias que nós podemos usar, sejam elas medicamentosas ou não medicamentosas, para que a gente possa envelhecer com saúde. Que legal. Muito, muito interessante esse conceito que você trouxe, senescência e senilidade.
Senilidade a gente pode colocar então como sendo uma coisa patológica ou não? Não chega a ser isso. O termo que a gente costuma usar na geriatria é o envelhecimento mal sucedido, Envelhecer. Olha que né? interessante. Envelhecimento com Uhum, doença, com dor, com uhum, quedas e surdez, que é um problema, e uhum, tantos outros problemas que a gente vê, cegueira, e com demência, que é uma uhum, doença cada vez mais comum. E, assim, é possível a gente, com atitudes, envelhecer com mais qualidade. Então, um exemplo que eu uhum. sempre gosto de dar, tem um estudo mostrando que a criança que mama no peito da mãe tem menos osteoporose. Olha, começa Ah, lá então, no berço, quando é que eu preciso literalmente. começar a me cuidar? Não, não depois É. dos 40, não depois dos 50, eu Uhum, preciso me cuidar desde cedo. Só que os nossos uhum, adolescentes hoje, eles estão gordos, eles estão sedentários, eles estão comendo muito fast food, e isso vai uhum. dar problema lá na frente. Sim, Tá? Então a sim. gente precisa, eu tenho 3 adolescentes em casa, eu Vive isso na pele. antigamente era assim, menino, entra para casa que tá fazendo, né? Você não vem para casa. Agora, menino, sai de casa É verdade, é porque só verdade. querem ficar nas telas É. então é uma dificuldade. Então, a partir dos 40 anos, a gente precisa ter uma atenção especial. Eu acho que o geriatra ele já começa a entrar aí, não como consulta rotineira, mas, por exemplo, quais são os riscos que o Bruno tem Uhum, lá nos seus 70 anos de estar senil? uhum, Então, nós vamos olhar para o Bruno e vamos fazer um planejamento de envelhecimento saudável. Está faltando atividade física, músculo? Qual é a sua genética? Na minha família, por exemplo, as pessoas têm câncer de próstata dos 50, então vamos ficar de olho nisso. Não, na outra, a gente tem aí um quadro de dislipidemia familiar, que as pessoas infartam cedo, tem AVC. Então, esse rastreio, mas a diferença do clínico geral, o clínico geral vai dar aquele suporte para a situação do dia a dia do paciente, né, fazer algumas prevenções, mas o geriatra está olhando daqui a 30 anos. que interessante. O geriatra está olhando assim, o que que. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa que eu fiz comigo. Eu tenho Uhum, 50, aos 50 anos eu tenho mais músculo do que aos 40. uhum. Então, eu entrei dentro de um processo de ganhar massa muscular, de fazer atividade física, e eu acredito, né, inclusive eu fiz agora os exames recentes, eu estou mais saudável aos 50 do que aos 40. Nossa, fantástico, E fantástico isso e isso parabéns, é algo né? que a gente pode reproduzir na vida das pessoas, Sim. fazer diferença na vida delas. Então, o problema é que existe um preconceito muito grande. Aí vou para o Uhum, geriatra. uhum, Ninguém se uhum. acha, né? Ninguém acha ruim de ir para otorrino, mas geriatra, Tem um né? preconceito, é? É um Sim, sim. preconceito que é um Uhum, preconceito bobo, porque, na sim. verdade, é olhar para o futuro e o que é que pode me atrapalhar Uhum, para que eu não alcance qualidade de vida na minha velhice. Porque é o seguinte, existem muitas fake news, né, de medicina anti-envelhecimento. Não existe medicina anti-envelhecimento. sim. Alguém Uhum. chegar para você dizendo que é medicina anti-envelhecimento é mentira. Ficar com o pé Você tem até atrás. alguns tratamentos estéticos, mas você não está deixando de envelhecer, você está com a Sim. aparência da pele melhor e tudo. O que faz a pessoa envelhecer com saúde é atividade física, é dieta, é sono bom, é Uhum, vacina, uhum. né? Então, são essas coisas que vão interferir tem A longo prazo. tem uma manifestação, que é a epigenética, é a manifestação do Sim. gene na vida da pessoa. Então, que vão Uhum, modelar os genes para que a genética você não muda, sim. mas você tem como modelar essa genética para que as pessoas possam viver mais. Eu acredito que com os novos tratamentos, com o que está acontecendo né, com a própria inteligência artificial, nos próximos 30 anos, nós vamos ter uma grande revolução. Então, e eu Uhum, acho que muitos de nós chegaremos bem aos 100 anos. uhum. Porém, não adianta eu chegar aos meus 80 sem músculo. Sim, sim. Não adianta eu chegar aos meus 80 surdo. Uhum. Não É, adianta eu isso, chegar aos meus exato. 80 cego. Não Uhum, adianta eu chegar aos meus 80 demente. E todas essas doenças que eu acabei de falar, elas se manifestam ao longo de anos. Então, o glaucoma, a surdez,
Então, os todas elas sinais lá eu atrás. posso interferir na manifestação. Outro assunto Uhum. que compete à otorrinolaringologia junto de outras profissões é a apneia do sono. Um Sim. terço da população tem apneia do sono. Uhum. Então, Uhum. assim, eu tenho feito diagnósticos diversos, assim, e mudado a vida das pessoas. Pessoas têm voltado à atividade física porque trataram a apneia do sono, então estão mais dispostas, estão mais atentas. Então, são Uhum. várias questões, né? Por exemplo, hoje está provado, eu não sei se a palavra é provado, mas está na relação de fatores de risco que podem ser contornáveis a baixa acuidade visual na velhice em relação à demência. Olha Então, só. quem tem baixa acuidade visual, visual não, baixa acuidade auditiva, Ah, perdão, sim, é isso que eu ia te perguntar, sim. perdão, visual também, é visual um pouco mais cedo, né, na idade, na meia idade, mas na velhice, baixa acuidade auditiva está relacionado com um fator de risco para o Para desenvolvimento de piora, né? demência. Eu vi no Instagram que você fala bastante sobre Alzheimer, né? Acho que talvez seja Sim. uma área de interesse aí sua. E como é que qual que é o primeiro sinal que os pacientes com perda auditiva e também Alzheimer manifestam na sua clínica, né? Porque nós recebemos a maior parte dos pacientes com perda auditiva, inclusive numa incidência bem maior acima dos 65 anos, porque a gente tem a presbifonia, né? É a perda auditiva relacionada à idade. Então, a gente vê isso muito frequentemente em pacientes com mais de 65 anos que já chegam falando: poxa, minha mulher tem que repetir duas ou três vezes, ou a televisão está muito alta. E como é que você percebe isso nos seus pacientes com diagnóstico de demência, de Alzheimer? Como é que eles se apresentam? Na verdade, a gente não sabe exatamente, a gente sabe que a perda de audição é um fator de risco. Como é que ela interfere exatamente no mecanismo de Alzheimer ainda não está muito claro, mas parece que a pessoa vai ficando alheia à realidade, ela vai tendo menos Uhum, estímulos cognitivos e isso vai influenciar no final das contas. Tá? Então, uhum, na sim, minha clínica, no meu dia a dia, a audiometria faz parte do rastreio, como a polissonografia também. Eu não sim, vou pedir para todo mundo, mas se na minha conversa ali com o paciente eu percebo qualquer perda, né, qualquer dificuldade, então a audiometria, que é essa avaliação auditiva, faz parte do meu cotidiano ali de avaliação, né, e a legal, indicação também do aparelho auditivo eu tenho feito cada vez mais frequência. A gente tem uma limitação que os aparelhos são caros, sim. mas eu tenho feito a indicação com frequência de aparelho auditivo e com sucesso. Uma questão que para mim é muito importante, e que já falo logo para o paciente de uma vez, é: ninguém tem vergonha de usar óculos. É verdade. O pessoal É. tem vergonha de usar aparelho Essa auditivo. analogia é Não vou ali. ótima. Eu utilizo também. E agora ainda mais com todo mundo usando fone, iPod. Então, podemos dizer que quase que entrou na moda, né? Então, a gente está vendo menos resistência até entre os idosos, né? Os E idosos, o legal é porque muitos idosos hoje também usam telefone e hoje nós temos aparelhos auditivos que têm Bluetooth e sim. que conseguem captar o som do telefone, da televisão, dos aparelhos eletroeletrônicos com mais nitidez. Então, Uhum. ele consegue utilizar essas benesses da tecnologia com mais efetividade, incluindo mais ele na sociedade, no ambiente, Na própria fazendo vida familiar, né? na vida familiar. né? Tem alguns que ficam viciados, né? Mas, tirando essa parte, a gente faz Ajuda com bastante, sim, a gente sim. faz com que ele possa. Então, por exemplo, eu tenho batido com muita veemência, acho que é a palavra. Eu não tenho, assim, o paciente tem indicação de usar aparelho auditivo, eu solicito. Ele voltou na outra consulta, não está usando, aí eu converso. É a mesma questão, eu faço da mesma maneira como eu faço quando o paciente fuma. Sim, é um Toda, trabalho toda, de toda convencimento, né? consulta eu dou oportunidade para aquele paciente parar de fumar. Uhum.
E, da mesma forma, toda consulta eu dou oportunidade para aquele paciente começar a usar o aparelho auditivo. Eu vou conversar em todas as consultas sobre isso, porque, Uhum. para mim, é de suma importância que ele esteja integrado naquele meio e que a gente possa mantê-lo conectado com as Sim, pessoas que estão ao seu redor. sim, Né? É difícil, às vezes, o aparelho, e você, como otorrino, sabe bem disso, que tenha aquela adaptação, porque às vezes o aparelho aumenta o volume, mas não aumenta o discernimento. Aí ele fica sim. isso, blá, 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 blá. E aí Precisa a de gente tem ajuste que fazer fino. aquela forcinha, olha, vai demorar uns 15 dias, mas você volta lá semanalmente, vamos fazendo um ajuste, vamos tentando. E é um desafio, porque às vezes ele É, até faz isso, mas depois de um mês, 2 meses, coloca na gaveta e não tira mais. sim, E sim. aí lá se foi o investimento da família, É, até dele. Meu pai mesmo é um caso de que já tem problema auditivo durante muitos anos, e a gente aham. teve que pegar pesado com ele Para ele usar, para ele utilizar. E agora ele está bem, bem, bem bonitinho, bem usando aí adaptado. É 12, verdade, 14 horas verdade. por dia. Não é fácil mesmo. Os próprios pacientes com ronco e apneia obstrutiva do sono, né? Que também a gente sabe que costuma aumentar a incidência, né? Nós vemos mais casos conforme os pacientes ficam mais velhos, até por flacidez, né, da musculatura faríngea, né? A musculatura do corpo todo vai ficando flácida, né? Você sabe disso melhor que eu, mas também a da faringe. Então, acontece o colabamento, né? Acontece uma dificuldade, uma obstrução respiratória durante o sono. Essa é a fisiopatologia da doença e por isso que ela vai aumentando a incidência durante o envelhecimento. Mas eu queria saber de você. Você solicita a polissonografia e você encaminha para adaptação de CPAP. Como é que você tem essas condutas? Me explica um pouquinho. Hoje também é uma das prioridades do meu consultório, inclusive, como meu consultório drena, né, chegam lá muitas pessoas com suspeita de demência, uma das questões a ser investigada é existe apneia ou não, porque assim, a pessoa que Uhum. não dorme, porque quem tem apneia não dorme, ela Sim, fica claro. mais desatenta, ela fica mais, entre aspas, Naturalmente, né? esquecida. Mesmo Mas, na sem verdade, ter a demência, naturalmente, sim, ela não está mais esquecida. O problema é que ela está sim. menos atenta, ela está menos, ela não consegue. É diferente, por exemplo, uma questão é eu conversar com você aqui e amanhã eu te ligar, Bruno, e aí, quando é que vai ser a nossa live? Eu Uhum. simplesmente não tenho a menor ideia que eu conversei com você. Isso é o Sim. esquecimento que eu chamaria de maligno, Olha né? só. O esquecimento do Uhum. Alzheimer. Então, eu vou aqui, eu me reúno com a minha família, depois eu conto uma história, daqui a 5 minutos eu conto a mesma história como se não tivesse contado uma primeira vez, ou seja, que se apagou da minha memória que eu contei aquela história. É Uhum. diferente de uma pessoa que está desatenta. Então, aquela mulher, muitas vezes que tem filhos, esposo e chega em casa com a chave do carro, mas está pensando em mil coisas, coloca a chave do carro em cima da mesa e depois fica, onde é que eu coloquei a chave do carro? Não é que ela esqueceu, é que a atenção dela estava em outras coisas, ela não focou naquela atividade e aí ela não aprendeu onde estava a chave. É Uhum. diferente. E quem tem apneia do sono tem mais tendência a fazer isso. Sim, muito Né? Fica interessante, mais né? desatento, desconexo. Eu tive um caso dois casos, na verdade. Um era um Hum. advogado que ele chegou para mim com 63 anos, doutor, eu não estou conseguindo defender os meus clientes na frente do juiz. Eu Olha estou com só. dificuldade, obeso, né? E aí eu fiz a avaliação cognitiva, ressonância normal, tudo normal. Esse cara não tem demência. Aí eu pedi a apneia do sono, a apneia do sono gravíssima. Ah, olha aí. Começou a usar o Que CPAP, interessante. esse cara voltou normal, performance normal, né? Aí a gente entrou num processo de dieta, de emagrecimento, ele ficou supimpa, ficou ótimo, Que interessante. né? O Nós outro vemos era isso. o outro era um senhor que trabalhava na Embrapa e ele Uhum. visitava, dava aula no interior, nas regiões agrícolas, e ele estava dormindo na estrada. Uhum. Estava tendo risco de cochilar e É, bater o carro e super arriscado. Sim, sim. tendo dificuldade. E aí a gente também fez a intervenção com o CIPAR,
E ele ficou ótimo e me agradeceu demais. Então, assim, isso faz parte, né? Eu acho que aí tem uma interconexão com o otorrino, né? E Sim, muitas vezes o total. próprio otorrino, e muitas vezes o otorrino é um dos profissionais habilitados a fazer a polissonografia, Sim, né? sim. E aí a gente tem essa interação, discute alguns casos e Uhum. funciona muito bem, Sim, né? sim. E, Traz qualidade de vida para as pessoas. E né? a apneia do sono é um problema altamente negligenciado. As É pessoas verdade. acham Nós vemos aquilo isso. ali absolutamente normal. Ah, não, meu marido ronca há 20 anos. Roncar é normal, né? E a gente sabe que não é isso, né? E Exato. às vezes tem fatores anatômicos super ali proeminentes que obstruem a passagem de ar, né? Então, desvios de septo nasal muito grande, pacientes com amígdala ou base da língua muito grande também, que isso tudo dificulta. Quanto mais fechado, mais obstruído, mais difícil é de adaptar o CPAP, porque muitas vezes Sim. tem que aumentar a pressão do CPAP, né? Aumentar o fluxo de ar ali, para que ele consiga vencer todas essas obstruções. Então, o que a gente também vê muito são pacientes com apneia grave, obesos e que têm problemas anatômicos. A gente muitas vezes tem que E, corrigir o problema anatômico para que o paciente consiga adaptar o CPAP. É e aí interessante. um outro especialista que interage com a gente às vezes é o dentista, né? Que vai fazer a Verdade. recuperação né? Reposicionar a mandíbula do paciente, melhorando a passagem e às vezes evitando até a utilização do CPAP. Sim, 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 é. Nós costumamos falar, né, eu explico para os pacientes frequentemente que basicamente né, o tratamento para o ronco e para a apneia obstrutiva do sono. O paciente tem que buscar emagrecimento e tem a opção de fazer uma cirurgia, tanto nasal quanto faríngea, abrindo mais o espaço para o ar passar. Ou, se o caso for leve, até moderado, Alexandre, a gente pode lançar a mão do aparelho intraoral do dentista, né, que é um aparelho então que traciona a mandíbula para frente assim, ó, né? Lembra um pouco um aparelho ortodôntico, só que é um pouco diferente. E, como a gente falou, o CPAP, que é então a máscara, né, acoplada num gerador de fluxo de ar que injeta um ar lá dentro, expandindo a via aérea e facilitando a respiração do paciente. Eu também sempre gosto de falar para os pacientes que esses tratamentos eles são complementares, eles não são tratamentos excludentes. Então, o paciente pode operar e depois, se precisar, usar um aparelho intraoral ou até um CPAP. Isso é interessante de entender para o paciente perceber que pode ser que seja um caminho longo, né? Sim. Até porque as comorbidades da apneia são enormes, né? Como a gente sabe, né? Inclusive aumento de arritmia cardíaca, risco de AVC, Sim, vários problemas assim que, né, além da falta de disposição, né, sim. aí tem um fator que vai interagir com a geriatria, que é de maneira especial delicado, que hoje a gente sabe que existe um sistema no cérebro chamado Uhum, sistema linfático, que é como se fosse o uhum. sistema linfático né, que a gente tem no Que corpo, mas do cérebro, interessante. e as Uhum. proteínas maléficas do Alzheimer, elas são limpas durante o sono profundo pelo sistema linfático, Olha só que interessante. entendeu? Essa Então, informação eu não conhecia. nós temos, ainda não está entre os fatores de risco, está em estudo, mas provavelmente vai entrar como fator de risco para o desenvolvimento de Alzheimer a pessoa que dorme mal. Sim. Porque De se você maneira, for, espe- de maneira especial, quem tem apneia do sono. sim, porque se você for pensar na fisiopatologia do ronco e da apneia obstrutiva do sono, cada vez que o paciente para de respirar, tem uma liberação de adrenalina, que Sim, tem uma catecolamina. ação de catecolamina, que tem uma ação direta nos vasos, né? É. Então, sim, eu acho que é plausível que isso É tenha tudo a extremamente ver. interessante, né? Você perceber isso, nos humanos a gente está começando a ver com mais clareza, mas nos estudos com ratinhos, que os ratinhos que não tinham apneia, que não tinham sono profundo, o sistema linfático não funcionava direito.
E aí as proteínas, né, Hum, beta-amiloide, proteína tal, eram mais acumuladas, elas não eram limpas, e o acúmulo dessas proteínas aumentava a neurodegeneração, levando quadros demenciais. muito interessante essa informação, Então, viu? Fantástico. fica para a gente, assim, não tratar a apneia, você está não só aumentando doença cardiovascular, piorando a obesidade, tendo risco de arritmia cardíaca, de AVC, mas também da doença de Alzheimer, né? E outras doenças neurodegenerativas, porque a gente está falando das proteínas tal e beta-amiloide, mas outras proteínas também são depuradas, são limpas durante o sono profundo, e esse mecanismo não acontece por causa da apneia. Uhum. É, a gente tem que saber que tem pessoas que em uma hora deixam de respirar 60 vezes. Ou Ah, seja, é, a sim, pessoa deixa apneia de respirar severas. uma vez por É, minuto. é isso aí, é isso aí. Eu conheço Então, casos, tenho não tem casos condição. com mais alto que isso até. Alexandre, fala de novo o nome das proteínas aí que estão associadas ao Alzheimer. É a beta-amiloide e a É a outra? proteína tau, Proteína tau. é, Ah, né? E a proteína sim, beta-amiloide. sim, Então, são duas interessante. proteínas que vão se acumulando. Primeiro, a gente tem o acúmulo da proteína tal. No segundo momento, a gente começa a ter a proteína, perdão, a proteína beta-amiloide. Hoje, a gente tem como diagnosticar essa proteína crescendo no líquor da pessoa, que é o líquido que corre dentro do sistema nervoso, até 20 anos antes da pessoa começar a Olha esquecer. que interessante. E à medida Uhum, que isso vai aumentando, a gente começa a ter a segunda proteína, que é a proteína tau, que uhum, vai formar uma série de emaranhados neurofibrilares, e tanto esses acúmulos, eles vão levando à neurodegeneração. Quanto mais proteína tau, mais neurodegeneração. E assim, os estudos mostram que quando tem tau, já tem sequela. sim, entendi. Poxa vida, que Entendeu? Só que interessante. essa sequela começa, hoje, o que que a gente tem visto da doença de Alzheimer? A gente trata hoje da doença de Alzheimer tardiamente. Então, Uhum, a gente começa a tratar quando já não tem mais jeito. uhum, Então, quando a pessoa começa a esquecer, na verdade, não é o Alzheimer inicial, dentro da uhum. fisiopatologia da doença. É o Alzheimer avançado. É como se a gente Ah, começasse a tratar. entendi. É como se a gente Uhum. começasse a tratar o diabetes depois que a Quando pessoa já tá. infartou. Entendi, entendi. Poxa vida, Entendeu? O interessante. diabetes está correndo solto. E aí a pessoa teve um AVC, um infarto. Aí a Uhum, gente começa a tratar uhum, agora. Então já uhum. tem sequela. Sim, sim. E aí, como já tem É para correr sequela, atrás do prejuízo aí, né? corre um grande prejuízo. Então, essas novas terapias, elas estão chegando e elas vão provavelmente mudar a maneira que a gente trata a doença. Por quê? Porque nós vamos começar a tratar preventivamente. Uhum, Hoje a gente trata de maneira muito ineficaz. Não há dúvida científica que quem usa as medicações vai melhor do que quem não usa. uhum. Porém, são remédios ruins. São Sim. remédios que vão apenas maximizar a função das células que sobraram, Uhum, uhum. mas elas não vão, de maneira alguma, diminuir neurodegeneração, nem evitar a evolução do processo. Sim, sim. Tá? Eu acho que, num futuro breve, não consigo dizer quantos anos, nós vamos pegar pessoas com 45 a 50 anos, vamos fazer o teste nelas, vamos encontrar essas proteínas e vamos começar a tratar elas com 45 anos e 50. Sim, sim. E Interessante. ela que teria a demência 15 a 20 anos depois, ou seja, aos 65, ela vai chegar até aos 90, 95, e ela vai conseguir chegar, alguns vão chegar muito bem aos 100 anos com lucidez, né, com as Mesmo já com capacidades funcionais predisposição cognitivas, genética. mesmo tendo Uhum, a demência. sim, Mesmo tendo a doença, mas sim. não a demência. E, Alexandre, quais outros sinais ou sintomas, né, otorrinolaringológicos, você também vê com frequência nesses pacientes idosos e principalmente aí com Alzheimer? Nós falamos já da perda auditiva, que é super importante, pode piorar o quadro, causar isolamento. Falamos do ronco e da apneia, quando o paciente não dorme direito, pode ocorrer uma neurodegeneração, inclusive maior aí que a gente está pensando. Quais outros sintomas relacionados ao otorrino, da parte de voz, da parte de equilíbrio, da parte de respiração, rinite, refluxo, você costuma ver em pacientes que você atende rotineiramente? Eu queria selecionar dois aqui. Um é a rouquidão, né, Uhum, e que uhum, passa desapercebido por muitas pessoas, né? E aí a rouquidão,
ela pode ser, né, no fumante, um câncer, Sim, pode é o ser no que mais nos professor, preocupa. Uhum. pode ser num professor, ou em alguma pessoa que usa a voz, um nódulo Sim, de cordas vocais, né? Pode ser refluxo. sim, verdade, É, verdade. então, assim, mas as pessoas também negligenciam a rouquidão. E elas vão se Uhum. acostumar, porque muitas vezes essa rouquidão ela vai se instalando ao longo dos anos e a gente se acostuma com a Também vai pessoa, ficando como normal, né? E que não é, né? né? Que nós É, sabemos que e não é. aí, que eu acho que cabe ao médico, né, verificar que não está normal, Uhum. e perguntar para a família desde quando começou, e aí chamar, solicitar o otorrino para fazer a videolaringoscopia, né? Sim, Para sim. poder a gente fazer um diagnóstico Mas mais apurado preciso do entender o que 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 está é, né? acontecendo. Sim. Aí a interação com o otorrino é fundamental, e Uhum. um outro momento que eu acho que é fundamental a interação com o otorrino são nos casos mais avançados, onde a pessoa já está mais fragilizada, né? Uhum. Muitas vezes eu digo sempre que a demência ela não mata, ela vai minando o paciente, Olha e aí a só. gente vai tendo uma atrofia muscular, uma sarcopenia, e a Uhum. gente vai tendo a dificuldade de fazer o fechamento da glote quando come, que é a disfagia, Sim, o engasgo, né? o Super engasgo, importante, né? O né? paciente aspirar e ter uma complicação grave, né? Mas também as famílias não entendem. Ela vê a pessoa tossindo e ela acha que é pulmão. E muitas vezes Verdade. essa tosse, ela é uma tosse molhada. E aí a Uhum. pessoa fica achando, ah, não, ele está com alguma coisa no pulmão. Mas na Uhum. verdade ele está colocando para fora aquele resto de comida misturado com saliva Entrou que está na entrando laringe na e na via aérea. traqueia. É isso aí. E aí tem aquela tosse cheia, aquela tosse que muitas vezes é pós-refeição, às vezes nem acontece durante a refeição, né? Na hora que ele relaxa a musculatura, aí começa a escorrer um pouquinho daquela mistura que ficou aqui nos espaços, nos excessos piriformes, né? E aí Uhum. você tem aquela tosse cheia. Muitas vezes a queixa é, papai tem alguma coisa no pulmão. Mas na Uhum. prática, ele, na verdade, ele está Tá engasgando engasgando, né? por disfagia, que é consequência da sarcopenia, que faz parte da síndrome de fragilidade. Né? Muito interessante. No consultório, eu faço tanto a videolaringoscopia, né? Ou a nasofibrolaringoscopia, Hum, que a gente consegue ver direitinho todo o nariz e a garganta do paciente. E porque o que mais nos assusta, na verdade, né, o que mais a gente tem preocupação é diagnosticar precocemente um tumor, caso o paciente seja rouco, né, ou esteja sim. rouco. Por mais de aí a gente fala, por mais de uma semana, 10 dias, 15 dias, tem que ver o que está acontecendo. Chega às E vezes o paciente nos consultórios rouco há anos, né? anos, né? E, poxa, como assim? E também a gente faz a videoendoscopia da deglutição, que, né, para a gente testar e entender melhor essa disfagia, esses engasgos. Aí nesse exame é muito interessante, que a gente oferece várias consistências de alimento para o paciente, coloca uma câmera no nariz, bem fininha, posiciona na garganta e filma o paciente fazendo o movimento de deglutição para entender se tem a penetração laríngea ou a aspiração realmente para a traqueia e tomar as medidas cabíveis, porque isso pode desenvolver casos graves, como você sabe, né? Muitos pacientes, exatamente, muitos pacientes que ignoram esse problema, familiares, na verdade, ignoram esse problema, muitas vezes eles só se dão conta depois que o paciente já aspirou, já foi internado no hospital, e aí muitas vezes fica ali 10, 15, 20 dias, piora a sarcopenia, aumenta aí o quadro de fragilidade, e uma coisa que a gente poderia ter iniciado mais cedo, uma reabilitação com o fonoaudiólogo, e ter tido ali uma chance melhor de lidar com aquela situação preventivamente, né? E aí discutir com a família, dependendo da situação, a colocação ou não de uma sonda, vai depender dos valores da família Sim, para sim. entender esse contexto, A gen- mas para que a gente não tenha a consequência da pneumonia aspirativa, Sim, que é o que mais, assim, além da desnutrição, porque o paciente começa a comer cada vez menos, porque ele começa a demorar para comer, demorar para engolir, às vezes, eu já vi pacientes, famílias heróicas, que demoram uma hora na refeição, porque o paciente coloca, dá a colher e ele cospe para fora e vai e tem toda a volta, paciência do e aquela mundo, né? angústia, ele se afogando naquilo ali. Então, Uhum. assim, muitas vezes por ignorância, por falta de É, é. orientação,
né? E aí a gente tem que entender as melhores possibilidades, conversar com a família e tentar direcionar para que a gente tome uma atitude preventiva, Uhum. evitando a pneumonia. Acho que a Sim. pneumonia é um dos piores Desfechos, né? Talvez aí. desfechos nesse caso, Uhum. e precisa dizer também que a gente tem vacina para doença pneumocócica, mas a doença, a vacina não previne esse tipo de pneumonia. Pneumonia aspirativa, é É, verdade, é verdade. outro tipo Show de de bola. doença que não tem. Ah, eu tomei a vacina e tive pneumonia. Mamãe teve pneumonia. Uhum. Não é isso. Ela protege contra a doença pneumocócica, que é uma doença que a gente vive Específica, na né? comunidade. Sim, sim. Show de bola, Alexandre. Fantástico aí essa troca de ideias. Aprendi bastante. Eu também. Espero que tenha ajudado aí também os nossos espectadores. Nós temos aqui mais um minutinho. Eu queria que você deixasse sua mensagem final. E, pessoal, os contatos do Dr. Alexandre, assim como os meus, estarão na descrição do vídeo e nós estamos à disposição para conversar, tirar dúvidas, agendar consultas e avaliações de quem precisar. Deixa a sua mensagem final, por favor, doutor Alexandre. A melhor maneira de lidar com a saúde é preventiva. Infelizmente, o brasileiro ele é extremamente curativo, ele deixa a bomba estourar para depois correr atrás. Então, vamos tentar mudar a nossa visão em relação a como abordar, né? Ah, eu detesto o médico. Aí, quando a coisa explodiu, aí ele vai É, lá. Eu brinco sempre que no meu consultório hoje, o meu trabalho é de remendar os pacientes. né? Por quê? Porque ele poderia ter ido há 30 anos atrás, eu poderia ter conduzido ele de maneira que ele tivesse Melhor, mais né? qualidade de vida. Aí ele, quando está tudo estourado, tudo estragado, Aí com vai. demência, frágil, aí ele aparece lá. E eu vou É, ajudá-lo, é isso mas aí. eu vou rebocar a parede que está rachada. Sim. Então, o ideal é que a gente trabalhe de maneira preventiva, e eu sonho que com o dia que a gente vai ter uma